Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Eu disse adeus, a música da minha vida. nem mesmo eu acreditei, mas disse adeus e vi cair no chão todos os sonhos meus. Eu conheci a Silmara no trabalho. A gente já estava naquela firma há uns 2 anos, quando um dia, assim do nada, começou, digamos, a rolar um clima diferente entre nós. Um olhar, um sorriso, uma coisa que foi ficando cada vez mais intensa à medida que os dias iam passando. Foi até estranho, porque, repito, já nos conhecíamos há algum tempo e convivíamos no mesmo ambiente. Talvez o fato de, naquelas alturas, ela ter se separado do marido. Pelo que eu sabia, não fazia nem um mês que ela tinha largado do marido, por uma razão que eu até hoje não sei qual foi. Foi mais ou menos nessa época que a gente começou a trocar olhares, durante o intervalo do almoço, na saída e até mesmo durante o expediente. Esse clima de paquera, no entanto, ainda se arrastou por várias semanas, até que finalmente eu a convidei para sair. E daí para diante, tudo entre nós aconteceu de uma maneira muito rápida. A gente saiu 1 vez, 2, 3, 4, e em menos de 2 meses de namoro, ela me convidou para morarmos juntos. É claro que 2 meses é muito pouco tempo, mas quando está apaixonado, a gente nem pensa direito no que está fazendo. Tanto que ela nem precisou insistir muito. Conversamos numa sexta-feira e naquele mesmo final de semana eu já comecei a levar as minhas coisas lá para a casa dela. A Silmara era 6 anos mais velha do que eu, mas isso para mim, com toda sinceridade, não era empecilho. Até porque quando a gente gosta de verdade, não existe essa coisa de idade. O que importa é ser feliz, é se sentir bem ao lado da pessoa. Na verdade, só havia mesmo um probleminha. Ela tinha uma filha pequena. Naquela época, a Rafaela devia ter uns 11 ou 12 anos. E eu senti de saída que a menina não me aceitou muito bem. Me tratou assim de um jeito meio frio. Desde o primeiro dia em que coloquei os pés ali naquela casa. Ficou me olhando atravessado, com aquela expressão de quem não estava nada satisfeita com a minha presença ali. Era até meio estranho, uma menina tão bonita, tão delicada, me olhando com aquela cara mais feia do mundo. Se bem que, no fundo, eu até entendi. Ela devia estar com ciúmes da mãe. E mais do que isso, eu estava num lugar que não fazia muito tempo era ocupado pelo pai dela. De maneira que era até natural. Eu até comentei com a Silmara um dia. Meu bem, eu acho que a tua filha não gostou muito de mim não, viu? Que nada, é o jeito dela. É questão de tempo. Ela vai se acostumar, fica frio. E realmente, com o tempo, ela foi, digamos assim, se soltando um pouco em relação a mim. Já não me olhava com tanta raiva, já me cumprimentava, trocava algumas palavras comigo. Só que mesmo assim, não era aquela coisa de intimidade. Era aquela relação cordial, educada, mas meio distante. Eu também nunca forcei muito a barra, nenhuma aproximação maior, até porque entendia o lado dela. E se ela tivesse de me aceitar algum dia, teria de ser de uma maneira espontânea, e não por imposição. Até comentei com a Silmara um dia, e ela se prontificou a conversar com a filha. Pedi que ela fosse mais atenciosa comigo. Eu é que não deixei. Falei que não. Silmara, não precisa. Eu só estou comentando com você por comentar, mas deixa o barco correr. Se ela tiver de gostar de mim, vai ser por vontade própria.
e não porque de repente você pediu, né? No fim das contas, o meu romance com a Silmara acabou não vingando, não durou muito tempo. Vivemos juntos durante 1 ano e meio, só que nesse ponto, sei lá, o relacionamento começou a se desgastar. Eu juntei a minha trouxa e saí daquela casa. Mas olha, tudo aconteceu de uma maneira bem pacífica, super amigável. A gente não brigou, não discutiu. Apenas conversamos e chegamos à conclusão de que não valia mais a pena prolongar aquele sofrimento, porque, em vez de felicidade, nossa relação já não estava mais trazendo satisfação nenhuma. Depois disso, ela acabou pedindo a conta lá na firma, de modo que nunca mais a vi durante muito tempo. O tempo foi passando. Durante quase 10 anos, eu nunca mais tive notícias da Silmara, nem dela e, naturalmente, nem da Rafaela, sua filha. Até porque, apesar de termos convivido por 1 ano e meio debaixo do mesmo teto, ela nunca aceitou que eu ocupasse o lugar que tinha sido do pai. Só que aí, por essas coincidências do destino, aconteceu. Nessas alturas, eu também já tinha saído daquela firma, estava agora trabalhando como gerente numa loja de shopping. Eu tinha o costume de, ali por 3h30 da tarde, descer até a praça de alimentação para fazer um lanche. E naquele dia não foi diferente. Só que quando fui fazer o pedido, me deparei com uma moça atrás do balcão que, não sei, ela me pareceu assim familiar. Ela era nova ali. Era a primeira vez que eu a via ali naquele lugar. Até porque eu conhecia todas as atendentes. E o fato é que tinha algo naquela moça que não me era estranho. Sabe quando você tem a impressão de que conhece a pessoa? Eu fiquei olhando para ela, tentando puxar algum detalhe da memória que me fizesse lembrar. E notei que ela também ficou olhando de um jeito interessado para mim, como se também estivesse me reconhecendo de algum lugar. Até que de repente ela sorriu e se aproximou. E quando se aproximou, perguntou: escuta, por acaso você não é o Paulo? Sou o Paulo. Por quê? A gente se conhece? Você não me é estranho, mas se me desculpe, eu não estou conseguindo lembrar de onde eu te conheço. Ela balançou a cabeça. Nossa, será que eu estou tão diferente assim? Nem faz tanto tempo? Quer dizer, faz. Pensando melhor, faz sim. Mas é que você já foi até casado com a minha mãe, não lembra? Vai dizer que não se lembra de mim. Foi só então, naquele momento, que a minha ficha caiu. Era ela, Rafaela. Só que, meu Deus, era uma menininha, 11 anos. E agora estava ali diante de mim uma moça linda, maravilhosa, praticamente uma mulher feita. Olha, se ela não tivesse me falado, eu acho que eu teria ido embora com a imagem dela na cabeça, sabendo que a conhecia de algum lugar, mas duvido que fosse me lembrar. Até porque, numa determinada idade, os anos podem passar e a pessoa não muda muito de fisionomia, mas não era o caso. Quando eu conheci a Rafaela, era uma menina, praticamente uma criança, uma pré-adolescente, e agora não, agora era uma mulher feita. Lógico que, embora mantendo os traços, a pessoa muito semblante. Mas olha, era a última pessoa que eu esperava encontrar. Imagine como é o destino, hein? 10 anos depois, era ela, a Rafaela. Já não era mais aquela menininha de 11, 12 anos. Aquela menininha que mal me olhava na cara, que me tratava de um modo frio, que nunca aceitou que eu ocupasse o lugar que tinha sido do seu pai. Nos últimos tempos,
A nossa convivência, como eu já disse no começo, até que melhorou. Ela me tratava com educação, ela não era fria comigo, mas nunca foi aquela coisa assim de intimidade, enfim. Ficamos ali conversando durante algum tempo, até que ela me contou que a Silmara tinha se casado de novo e que continuavam morando exatamente na mesma casa. Também falou um pouco de si, da sua vida, do que estava fazendo. Eu falei um pouco de mim, até porque ela perguntou. Foi uma conversa bem rápida, até porque ela estava ali trabalhando, tinha de atender os clientes. Foi até estranho porque, pelo pouco que conversamos, ela não lembrava nem um pouco aquela garotinha birrenta que vivia de cara fechada para mim. Era a simpatia em pessoa. Doce, meiga, sorridente, delicada e muito, muito, muito bonita. Olha, eu até sei que não devia acontecer. Mas eu fiquei com a imagem daquela menina no pensamento o resto daquele dia. Seu sorriso, seu jeitinho de olhar, de falar, de gesticular. Ela realmente havia se tornado uma linda mulher. Naturalmente que a gente passou a se ver direto. Até porque, repito, eu tinha o costume de fazer um lanche na parte da tarde. E a cada dia eu ia me encantando mais e mais. A verdade é que eu comecei a pensar na Rafaela mais do que deveria. Cheguei ao cúmulo de lhe fazer um convite para assistir um filme. Ali mesmo, no cinema do shopping. Imagine, eu tinha sido padrasto dela durante 1 ano e meio. E agora, estava praticamente dando em cima da menina. O melhor de tudo foi que ela aceitou. Eu nem acreditei. Marcamos de nos encontrar num sábado, justamente num dia em que ela estava de folga. Mas quem disse que eu consegui prestar atenção no filme? Olha, nem eu mesmo sei explicar como aconteceu. Mas o fato é que eu acabei pensando a cada dia que passava mais e mais nessa moça, a ponto de não pensar em mais nada, até que fui obrigado a admitir, a dar a mão à palmatória. Por incrível que parecesse, não dava mais para negar. Eu estava apaixonado. Só que, apesar disso, por todos os motivos do mundo, por ter convivido com a sua mãe como marido e mulher durante 1 ano e meio, por ela ser bem mais jovem do que eu, enfim, por todas as razões do mundo, embora já admitisse que estava apaixonado, eu tinha um certo cuidado. Ainda demorou algum tempo até que finalmente acontecesse alguma coisa entre nós. Foram meses e meses curtindo aquela paixão enrustida. Eu tinha medo de tomar alguma iniciativa, assim, mais ousada, e levar uma invertida. Imagine, eu tinha sido casado com a mãe dela. Tudo bem que o meu romance com a Silmara não durou muito tempo e tinha acontecido há 10 anos. Mas, de qualquer maneira, eu já tinha ocupado o papel de padrasto da Rafaela, de modo que fiquei com medo de me declarar. Sem contar que tinha uma certa diferença de idade entre nós. Querendo ou não, eu era quase 20 anos mais velho do que ela. Um dia, no entanto, acabamos ficando até mais tarde ali no shopping. Depois que ela saiu da lanchonete, a gente ficou conversando, tomando uma bebida, até que no fim, eu me ofereci para deixá-la em casa. Olha, eu me senti até estranho quando parei com o carro em frente do portão daquela casa onde eu já tinha morado durante 1 ano e meio. Principalmente por ser ela que estava ali comigo. Ela agradeceu a carona, sorriu, só que em vez de sair do carro, ficou séria me encarando.
Meu coração batia descompassado. Deus do céu, como eu estava apaixonado por essa mulher. Incrível, simplesmente inacreditável. Olhava para o rostinho dela e me lembrava daquela menina xarope, birrenta, implicante, de cara feia, lá do passado. Aquela que não me admitia ali naquela casa, no lugar que tinha sido do seu pai. Ela nunca me disse isso claramente, nem quando era menina, nem naquele tempo. Mas a gente sente no olhar da pessoa. Só que agora a situação era completamente diferente. Ela já não era mais uma menina, era uma linda mulher. Linda, séria e me encarando, com sua boca a menos de 15 centímetros da minha. Eu sentindo aquele perfume, aquele olhar penetrante em cima de mim, e numa fração de segundo me perguntando: o que essa menina está querendo? Será que... Só de olhar para ela, eu sentia meu corpo todo pegando fogo. E foi então que, sem pensar nas consequências, eu me aproximei ainda mais e a beijei com toda a paixão que já andava sufocando há tanto tempo. Ela não se retraiu, ela não me empurrou, ela não reclamou, ela não me afastou, nada. Pelo contrário, correspondeu ao meu beijo. No fim, ainda sem acreditar no que tinha acontecido, marcamos de nos encontrarmos no dia seguinte, lá mesmo no shopping. E daí para frente foi só alegria. Ah, meu Deus! Quando que eu poderia imaginar? Olha, essa vida é tão estranha, tem situações tão, sei lá, esquisitas, inesperadas. Era inevitável eu olhar para o seu rosto de moça, de menina jovem, de mulher, e me lembrar da carinha dela quando era criança. E ter dentro da minha mente juntar uma imagem na outra. Era a mesma pessoa, mas só que, sabe que não tem nada a ver uma coisa com outra? Mas era. O fato é que passamos a nos encontrar direto. Às vezes eu ficava esperando até que ela saísse da lanchonete, e a cada dia eu me encantava mais e mais. Já não conseguia mais nem me imaginar vivendo sem ela. Quando estava trabalhando, eu só pensava em descer até o andar inferior só para poder ver um pouquinho, nem que fosse de longe, ali mesmo da escada rolante. E quando eu estava em casa, vivia com o coração apertado de tanta saudade. Até que um dia eu perguntei: Rafaela, você já parou para pensar no que a tua mãe diria se soubesse que a gente está junto? Ela suspirou. Pior que já. Aliás, se você quer saber, penso nisso praticamente o tempo todo. Pois então, de uns tempos para cá, eu também tenho pensado nesse assunto e ela com certeza, acho que não ia gostar, né, se soubesse. E muito menos aprovar o nosso namoro. Você não acha? Ela não respondeu. Ficou olhando para mim com um semblante preocupado. Até que pelas tantas, sugeriu: o que você acha da gente conversar com ela juntos, nós dois? Eu fiquei pensativo. Será? E se ela não gostar? Mais do que isso, se ela te proibir de namorar comigo? Ela achou graça quando eu falei assim: imagina, Paulo, proibir? Eu já sou dona do meu nariz. Ninguém manda na minha vida. Ela pode até não gostar, agora proibir não tem como, né? Eu sei, meu bem, só que
Veja, é uma situação delicada, mesmo que não proíba. Se você souber que ela não gostou ou que ela é contra, você não vai querer brigar com a tua mãe por minha causa, né? Ela ficou me olhando em silêncio, até que propôs: vamos fazer o seguinte, então. Eu converso com ela primeiro, explico a situação, preparo o terreno. Depois eu marco um dia e você também conversa com ela. Tudo bem? Olha, confesso que eu fiquei com medo de encarar a Silmara. Imagine, como que eu ia explicar que estava apaixonado pela sua filha? Aquela menina que tinha só 11, 12 anos quando a gente vivia como marido e mulher. Querendo ou não, durante o tempo em que eu fiquei morando naquela casa, eu fiz o papel de padrasto da Rafaela. Tudo bem que ela nunca me chamou assim, mas enfim, era o meu papel. Tudo bem que 10 anos tinham se passado, muita coisa tinha mudado, mas mesmo assim, a Silmara, com toda certeza, não ia entender, mas não ia mesmo, nem entender e muito menos aceitar. Por isso confesso que fiquei morrendo de medo da reação dela. Eu não queria que nada atrapalhasse o meu romance com a Rafaela. Eu não podia nem cogitar a possibilidade de ela se afastar de mim por influência da mãe. Cheguei a dizer isso para ela, só que ela me tranquilizou. Você não vai me perder nunca, Paulo. Pelo menos enquanto eu estiver apaixonada por você. Nada do que a minha mãe fizer ou disser vai nos separar. Só que ela precisa saber. É a minha mãe. Não posso ficar escondendo uma coisa dessas dela indefinidamente. No fim, deixei nas suas mãos a decisão de contar ou de não contar. Se ela quisesse contar, se ela achasse melhor, que contasse. Eu não ia me opor, desde que isso não acabasse nos afastando. Apaixonado do jeito que eu estava, eu não podia nem pensar numa separação. E o fato é que a tão temida conversa realmente aconteceu, e já naquela noite. E eu sei disso porque já na manhã do dia seguinte, recebi aquela ligação. Alô, Paulo? É a Silmara, tudo bem? Eu peguei o teu telefone com a Rafaela. Será que a gente podia conversar um pouco? Tremi dos pés a cabeça. Claro, claro. Como que você está? Bom, eu estou bem. Mas não foi para falar de mim que eu te liguei, Paulo. É que a Rafaela conversou comigo ontem e eu confesso que eu fiquei espantado com as coisas que ela me disse. Me diga uma coisa, o que você está querendo? O que você está pretendendo com essa história? O que eu estou... Como assim? Esse é o caso com a minha filha, Paulo. Você perdeu a vergonha na cara? Você esqueceu que a gente foi casado, Paulo? Como que você tem coragem de bancar o namoradinho da minha filha, uma menina que já te chamou até de padrasto? Opa, também não é assim. Ela nunca me chamou nem de padrasto nem de pai. E depois tem outra. Você sabe que ela nem olhava na minha cara? Ela nunca me aceitou como teu marido? Ou será que você esqueceu? Paulo, não converse fiado comigo, Paulo. Isso não me interessa. Você não tinha o direito de se envolver com a minha filha. E preste atenção, se você está fazendo isso só para me atingir, fique sabendo que não vai funcionar, viu? Mas que para te atingir? Silmara, você desculpa a sinceridade, mas olha, fazia anos que eu nem lembrava de você. Não lembrava, né? Tá bem, mas da minha filha você lembra. O que eu tanto temia aconteceu. Ela simplesmente não aceitou o meu envolvimento com a filha. Pelo contrário, ficou uma fera. Exigiu que eu botasse um fim naquela, segundo suas próprias palavras, pouca vergonha. De certo modo,
Eu até certo ponto entendi as suas razões. No começo eu mesmo fiquei pensativo quando me dei conta de que estava apaixonado, só que fazer o quê? Aconteceu. A gente não tinha culpa. Naquela época, quando a gente era casado, a Rafaela nem gostava de mim. Não aceitava que eu ocupasse o lugar do pai. Foi assim desde o primeiro dia em que eu botei os pés naquela casa. Fazer o quê? Se 10 anos depois, o destino nos colocou diante um do outro. A gente se reencontrou e se apaixonou. Até o pai dela veio falar comigo depois. Mais do que isso, me ameaçar. Naturalmente, esse Silmar foi lá fazer a minha caveira para ele. E o cara, naturalmente, não gostou de saber do meu envolvimento com a filha. Sinceramente, eu não sei se o nosso amor vai suportar tanta pressão. Não da minha parte, porque eu suportaria qualquer coisa para ficar ao lado dela. Mas eu tenho medo de que ela se afaste de mim por influência, não apenas da mãe, mas agora também do pai. Não adianta a gente negar. Eu sei que ela me ama, mas eu também sei que pai e mãe têm uma influência muito grande nas decisões da gente. Não dá para negar isso. E todo mundo tem o seu limite. Não quero perdê-la. Porque o meu amor é sincero. Eu estou gostando para valer dessa menina. Será que eu tenho culpa por ter sido casado com a mãe dela? Meu Deus, 10 anos atrás? Tudo isso ficou no passado. Será que eu não tenho o direito de ser feliz ao lado daquela que eu amo? Só peço a Deus que ilumine o coração da minha amada. Até porque, repito, por mim eu não temo, porque eu vou até o fim. Mas ela é tão novinha e é aquela coisa que eu falei, é mãe, é pai. Só peço a Deus que ela não se deixe levar pela pressão e que no fim o que sentimos um pelo outro fale mais alto. Porque uma coisa eu digo, não existe amor mais sincero do que este que eu sinto por ela. Para ficar do lado dessa menina, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Dizem que o amor vence tudo. Eu ouço essa frase desde quando eu era menino. Pois eu acho que chegou a hora de descobrir. Será verdade? Será que o amor vence tudo mesmo, sempre? Bom, se for assim, ficaremos juntos, apesar de tudo. Porque uma coisa eu digo, amo essa menina mais do que a mim mesmo. Amo essa mulher mais do que tudo na vida.